Pessoal, bomba gigantesca acaba de sair. Presidente Lula foi internado às pressas nessa madrugada no Hospital Sírio-Libanês para uma cirurgia no cérebro após um derrame. O estado de saúde é grave, foi decorrente do acidente doméstico que ele teve algumas semanas atrás. O mandatário foi transferido de Brasília às pressas para o procedimento aqui em São Paulo. E eu darei todos os detalhes desse ocorrido e falaremos sobre o boletim médico do presidente. Em paralelo, os bastidores estão pegando fogo, gente, pois provavelmente Geraldo Alckmin, o vice, vai assumir a presidência do Brasil de uma forma temporária ou definitiva. Preste atenção nessa bomba, hein? Pode ser que a gente tenha uma grande reviravolta agora nas próximas horas. E no mesmo momento volta à tona uma investigação de Caixa 2 que Geraldo Alckmin teria recebido no ano de 2014. Será que com essa investigação e com essa saúde precária de Lula, o Alckmin, que deveria assumir, não poderá? Então, quem assumirá a presidência do Brasil? Então, vou trazer os detalhes, meus amigos. Algo grande está para acontecer, aproveitando o cenário caótico que está se reformando aí para a esquerda. Jair Bolsonaro veio com tudo e desafiou, humilhando a Rede Globo. Eu vou trazer os detalhes para vocês aqui do que ele trouxe sobre a Rede Globo. E agora sim a casa vai cair de vez. Então se prepara, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para acompanhar todas as notícias, compartilhe esse vídeo o máximo possível que você puder e vamos lá para o estado de saúde de Lula, que saiu aqui no jornal o Globo. Eu vou trazer para vocês. Cirurgia de Lula, transferência para São Paulo foi uma operação de guerra. Gente, assessores próximos de Lula definiram como uma operação de guerra a transferência de Lula de Brasília para São Paulo para a cirurgia que o presidente acaba de ser submetido no Hospital Sírio-Libanês. O procedimento foi o de drenagem de um hematoma, uma operação de guerra no sentido da urgência que tudo teve que ser feito para que Lula pudesse chegar em São Paulo o mais rápido possível para o procedimento. O presidente desembarcou na capital paulista às 23 horas dessa segunda-feira, estava acompanhado de Janja, que está com ele, inclusive, agora no hospital. Inicialmente, após sentir dor de cabeça, ainda durante seu expediente no Palácio do Planalto, Lula foi levado ao Sírio de Brasília e, após alguns exames, foi decidido sua transferência. A ressonância magnética revelou uma hemorragia intracraniana. De acordo com os médicos, é um resultado do acidente domiciliar sofrido em outubro no banheiro do Palácio da Alvorada. De acordo com sua equipe médica, que dará uma entrevista coletiva essa terça-feira, agora de manhã, para explicar os detalhes da cirurgia, gente. O procedimento foi bem sucedido, sua alta está prevista para ocorrer talvez no final de semana. Então ele vai ficar a semana toda no hospital. Então a atualização às 4h44 de hoje, dessa madrugada, nesse momento, Lula estava dormindo, disse um assessor, como um pós-cirúrgico normal, como em qualquer cirurgia com anestesia. Ele acorda às 11, dorme, acorda, tudo dentro do esperado. A previsão é que o presidente seja acordado dentro de algumas horas. Então, em breve, a equipe irá se posicionar e eu volto para trazer para vocês mais detalhes. Só que agora, gente, vem a questão aí que está pegando fogo no Congresso e eu quero conversar aqui com vocês. Nos últimos dias, a gente viu que o estado de saúde do Lula se tornou o centro das atenções nacionais, mas agora, especialmente hoje, após, a gente vê aí que ele foi transferido às pressas para São Paulo, para essa operação de guerra, a gravidade do quadro de saúde do Lula ficou evidente quando foi confirmado, essa internação dele na UTI, esse sangramento no cérebro. Gerando uma apreensão e levantando discussões sobre a possibilidade do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, precisar assumir essa carga, seja de forma temporária ou de forma definitiva. E a Constituição brasileira, ela prevê que, nos casos de impossibilidade do presidente exercer suas funções, o vice deverá assumir o comando do país. Essa hipótese ganha força diante do estado crítico de saúde de Lula, que, segundo informações preliminares, enfrenta consequências graves após sua cirurgia recente. Então, a situação é, no mínimo, delicada e exige atenção tanto da classe política quanto da sociedade. O Geraldo Alckmin, conhecido aí, por esse perfil técnico, poderia ser uma figura central nessa eventual transição, já que ele é o vice do governo, mas a sua experiência também política como governador de São Paulo, sua capacidade de diálogo
com diferentes setores, muitos julgam ser fundamentais para garantir uma estabilidade em um momento tão sensível para o país. No entanto, o cenário levanta questionamentos sobre como ele conduziria a agenda governamental e se haveria mudança significativa nas prioridades do executivo. Ainda assim, é importante destacar que, até o momento, não há uma declaração oficial sobre a necessidade do Alckmin assumir a presidência. O governo tem mantido a discrição, mas o silêncio aumenta a especulação e a ansiedade de uma população que acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos. Independentemente do que ocorra nos próximos dias, é essencial que todo o processo siga rigorosamente os trâmites constitucionais, preserve a estabilidade aí democrática, né? E a saúde de um presidente, especialmente num quadro tão crítico, não deve ser motivo para divisões alimentares ou crises institucionais. Então a gente tem que acompanhar, a nação aguarda com expectativa sobre as novas informações aí do estado do Lula e também os possíveis desdobramentos políticos. E se Alckmin tiver que assumir o Brasil, vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, uma outra questão. Com base nessa possibilidade do Alckmin, olha só o que veio à tona. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Saiu aqui a matéria. Procuradoria-Geral da República contesta o Toffoli, o ministro Toffoli, e busca reverter arquivamento de ação contra Alckmin por suspeita de Caixa 2. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, contestou a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de arquivar uma ação de improbidade administrativa contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros réus envolvendo suspeita de Caixa 2 de 8,3 milhões de reais repassados para a Odebrecht, a campanha ao governo de São Paulo em 2014. O procurador defende que o caso originalmente conduzido pela 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo prossiga. E o Toffoli arquivou o caso em outubro, alegando que todas as provas do processo estavam contaminadas pelo acordo de leniência da Odebrecht, considerado inválido pelo STF. Além disso, a juíza Luísa Barros Rosa havia mantido o processo, citando provas imunes de contaminação, como planilhas de pagamento, depoimentos de delatores. O procurador argumentou que a decisão da magistrada foi fundamentada e apta para garantir a continuidade da ação. E nesta última sexta-feira, a segunda turma do STF começou a analisar o recurso do procurador em julgamento virtual. Toffoli manteve sua posição. Os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Edson Fachin, Nunes Marques ainda votarão. E o procurador também questiona a relatoria do caso, apontando que Fachin deveria ser o responsável por já relatar casos relacionados à ação. A defesa de Alckmin considera a decisão de Toffoli uma confirmação de que não há irregularidades e afirma que a ação representava uma injustiça à honra do vice-presidente. Apesar disso, o procurador sustenta que não há prova suficiente para arquivar o processo de forma definitiva antes do reencerramento da instrução. Então, perceba que está pegando fogo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, hein, gente? E mais uma notícia. Prefeito de Maceió decide migrar do PL de Bolsonaro para a base de Lula e ajudar tia a ir para o STJ. Gente, olha isso, né? JHC, reeleito para mais um mandato, se reuniu com João Campos e Eduardo Paes para decidir em qual partido se abrigará. E aqui, o prefeito reeleito de Maceió, Alagoas, João Henrique Caldas, o JHC, né, decidiu trocar o PL, partido do Jair Bolsonaro, pelo qual concorreu à reeleição em outubro passado, pelo PSD, para poder integrar a base do governo Lula. O JHC está de olho em verbas federais e na disputa por uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. E a decisão foi tomada, né, em uma reunião neste final de semana com 2 colegas prefeitos, o do Rio, Eduardo Paes, que é próximo de Gilberto Kassab, e o de Recife, João Campos, que assumirá a presidência da legenda socialista em 2025. JHC considerava ir para o PSB, em que estava afiliado antes de ir para o PL, mas a resistência dos PCBistas locais o fez decidir pelo PSD. A guinada do prefeito de Maceió visa resolver 2 problemas principais. O primeiro deles é de natureza orçamentária. Maceió receberá no próximo dia 15 a última parcela mensal de 250 milhões de acordo de 1,7 bilhão de indenização à prefeitura pela Braskem, responsabilizada pelo afundamento de vários bairros da cidade provocado pela extração de salgema no solo pela petroquímica. E o governo Lula, aqui em imagens, né, mostra. Com isso, a torneira de recursos deve fechar e JHC avalia que, estando filiado a um partido da base de Lula, pode ter melhores condições para receber verbas do governo federal. Agora,
Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desta mudança. Alguns consideram que é traição, outros consideram que é pura estratégia. O que vocês acham da estratégia do prefeito? Gente, o prefeito de Maceió que se elegeu às sombras de Bolsonaro e cometeu uma traição. Vai mudar para o PSD, Partido do Kassab, e fazer parte do governo Lula. Então ele fez para se reeleger. O povo está bem revoltado e eu queria saber de vocês a sua opinião. Enquanto vocês comentam, olha só, Bolsonaro desafia Globo, pediu 3 horas ao vivo para falar sobre todos os temas que é acusado sobre o Brasil. E ainda disse que os jornalistas da emissora são fracos. É, gente, olha só, eu disse que o clima tá esquentando e saiu aqui no jornal. Vou compartilhar com vocês, mostrando aqui para vocês agora, né? Olha só isso. Bolsonaro debocha de jornalista da Globo e pede entrevista ao vivo no canal. Gente, olha só isso, né? O ex-presidente afirma estar disposto a responder sobre todas as polêmicas do seu governo e da família. Em vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro rebateu a matéria do Globo a respeito de suposta irregularidade em reforma de R$900 mil em sua casa no Rio. O ex-presidente disse não haver nenhum problema legal na obra. Globo tá ficando feio, ironizou postando alegados comprovantes. E ele desafiou a emissora a abrir espaço para se defender. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas de lago, seja o que for, estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil, afirmou. Bolsonaro aproveitou para atacar o desempenho de Lula na presidência. E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava 2 anos atrás. O líder da direita e extrema-direita não perdeu a chance de, mais uma vez, menosprezar os profissionais da emissora. Nessa sabatina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês, de jornalistas, é muito fraca, vocês podem convidar para somar o time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o delegado Fábio Schor, o dono do inquérito dos golpes. E no final da gravação, feita diante do aeroporto do Passo Fundo, Jair Bolsonaro insistiu no desafio. E aí, Rede Globo? Está lançado o desafio. Vamos sabatinar ou vamos ficar com medinho? Questionou. Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês. E por enquanto, o canal da família Marinho não se manifestou e caso faça, a coluna vai atualizar o texto, apesar de ter criticado e instigado a Globo ao longo de seus 4 anos no Palácio do Planalto e até ameaçado não renovar a concessão com a TV. O ex-presidente havia pedido entrevista no canal anteriormente. Parece determinado a usar a alta audiência para contradizer autoridades que o acusam de crimes dentro e fora da política. Então, gente, se preparem, tem muita coisa rolando. Muita coisa para acontecer e em breve eu volto com mais notícia. Então, por hoje é isso. Vamos acompanhar o estado de saúde do Lula. Vamos ver se o Alckmin vai assumir ou não. E em breve eu volto com mais informação. Um beijo, até logo.